Adoração, a vida diante de Deus, é uma vida diante de Deus. Nesse texto aqui, queridos, Jesus ensina a mulher samaritana a respeito da verdadeira adoração. Então, eu vou entrar no texto aqui já. No Novo Testamento, quer dizer, no Velho Testamento, a adoração era feita através do quê? De sacrifício, rituais, locais físicos, no templo, nos altares, em cima dos montes, né? O povo ia, principalmente no Monte Gerizim, né? O povo ia adorar a Deus lá, através de rituais, sacrifício e tudo mais. Presta atenção. A partir de agora, né? A partir do nascimento de Jesus, Jesus ia realizar a obra da salvação, estabelecendo uma nova aliança de Deus para com o homem, que a forma de adoração seria diferente, ou seja, em espírito e em verdade. Presta atenção. Aqui Jesus estava na Judéia, no capítulo 4. E aí, os fariseus começaram a fazer pergunta para Jesus. O senhor batiza mais do que João, os discípulos, e ficou, sabe? Uma coisa que eu aprendi muito com Jesus nesse texto. A hora que eles começaram a indagar Jesus se retirou da Judéia e pegou o caminho para Galiléia, e ele diz, é necessário que eu passe em Samaria. Então, uma coisa que eu aprendi, os verdadeiros adoradores, irmãos, não fica ouvindo ou participando de rodinha ou de conversas, de questionamento, disso ou daquilo. Não. A hora que os fariseus começaram a indagar e perguntar e criticar, cutucando ali Jesus, o que Jesus fez? Saiu fora, saiu da Judéia e foi para Galiléia, mas antes dele ir para Galiléia, ele diz, é necessário que eu passe em Samaria. Por quê? Jesus tinha uma obra de salvação para realizar na vida da mulher samaritana. E nós sabemos que os samaritanos não se davam com os judeus. Depois eu entro, não hoje, outro dia eu vou explicar por que os samaritanos eram bronqueados com os judeus. Eles não tinham comunhão uns com os outros. Aí mas Jesus já sabia que ali teria uma mulher para ser transformada, para ser salva e para ser uma verdadeira adoradora do Senhor. Para isso Jesus veio. Jesus veio para salvar. A obra da salvação, estabelecendo aqui uma nova aliança entre o homem e Deus, né? E uma forma diferente de adorar. Não preciso subir no Monte Gerizim, não preciso ir em lugares diferentes para adorar a Deus. O Senhor diz, aonde eu estiver, eu levantar as minhas mãos e começar a adorar a Deus, a nossa adoração chega ao trono do Pai. Então não preciso ter lugar específico. Jesus veio quebrar tudo isso, aonde dentro do seu quarto você adora a Deus, na sua casa, dentro do ônibus, ali você e Deus, você pode adorar a Deus em espírito e em verdade. Por isso, ele diz para ela, a hora vem, agora que nem neste Monte Gerizim, nem em Jerusalém, templo físico adoreis ao Pai, mas ele busca os verdadeiros adoradores que adoram Ele em espírito e em verdade. Foi isso que Jesus disse para a mulher samaritana. E Ele diz,
Deus é Espírito. O nosso Deus é Espírito e é um Deus vivo, um Deus presente, um Deus que recebe a minha adoração e a tua adoração. Por isso, a hora que você entra aqui, é um momento em que o Senhor separou para cada um de nós adorar ao Senhor nesta manhã. Amém? Você veio a fim de adorar a Deus? Glória a Deus, você é filho de Deus, você é escolhido para honrá-lo, para adorá-lo em nome de Jesus Cristo. Vocês estão entendendo, irmãos? E quando Jesus chega ali no poço de Jacó, cansado da viagem, ele senta ali naquele poço. E aí quem chega? A mulher samaritana. E aí ele fala: você pode me dar água? E ali ele tem uma conversa íntima com essa mulher. Aí ele revela a vida dela. Vai lá, chama teu marido. Ah, eu vou chamar o meu marido, mas o marido que você tem não é teu. Na verdade, você teve 5 maridos, nenhum é seu. Deus começou a revelar. E aquela mulher falou: reconheço que o Senhor é um grande profeta. Sabe, irmãos, nós estamos aqui na casa de Deus. E o Senhor nos chamou, nos escolheu para nós sermos os verdadeiros adoradores. O Senhor te conhece como Ele conhecia a mulher samaritana, como Ele queria cuidar daquela mulher, como Ele queria curar a alma, o espírito dela, amar a ela, salvar a vida dela, transformar a vida dela. E quando Jesus começou a revelar a vida dela, e ela reconheceu a grandeza, quem realmente era Jesus. O que essa mulher fez? Largou o seu cântaro e saiu pela cidade e foi anunciar ao samaritano: olha, eu encontrei Jesus, é o profeta de Deus, é o Filho de Deus, Ele revelou a minha vida, eu estou salva, eu estou transformada, porque Jesus me amou. Ele veio quebrar esse tabu entre os judeus e os samaritanos, e aqui eu quero dizer para vocês que Ele é o Filho de Deus. A Bíblia, pode aplaudir. E às vezes, quantos anos nós estamos na presença deste Deus maravilhoso, de Jesus que é o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. Você tem reconhecido quem Jesus é na tua vida? Jesus transformou a vida daquela mulher, Jesus o amou, e foi a primeira que pregou Jesus como Filho de Deus. Ela saiu, largou o cântaro. Muitas vezes, irmãos, nós estamos presos em cântaro, estamos presos em alguma coisa e esquecemos de sair e reconhecer que Jesus é o Filho de Deus, que é o Senhor dos Senhores, e que nós somos a igreja escolhida para o adorá-lo. Está preso em situações, está preso nisso ou naquilo. Não, eu amo Jesus. Ele morreu na cruz para nos salvar. Ele deu a sua vida. Ele nos amou com tanta profundidade, com tanta intensidade. Ele não joga ninguém fora, mas Ele abraça, Ele salva, Ele restaura e faz de cada um de nós os verdadeiros adoradores. Você tem que reconhecer que Ele te chamou para adorá-lo. Ai, mas um médico falou isso. Estou nem aí com o médico, estou aí com aquele que pode tocar na minha vida. Aquele que pode tocar em você. Quem está entendendo? Diga graças a Deus.
Irmãs, é lindo se você começar a estudar o capítulo 4 de João. Você vai ver que coisa tremenda. Aí, os samaritanos vieram tudo para Jesus. Aí eles falaram, a gente veio por causa do testemunho dessa samaritana, dessa mulher, porque nós conhecemos a vida dela. Aí Jesus ficou mais 2 dias com eles. Eles amaram tanto, tanto Jesus, que Jesus ficou mais 2 dias com eles. Aí eles olharam para a samaritana e falaram assim, nós estamos aqui com Jesus, não mais por causa do seu testemunho, mas por causa da palavra que Jesus ministrou nas nossas vidas. Vocês estão entendendo, irmãos? Quantas vezes Jesus está falando, está trabalhando em nós, fala, bate na mesma tecla e fala, e a gente está voado. Mas essa mulher, o samaritano falou, a gente veio por causa do testemunho dela, viu, Jesus? A obra que o Senhor fez na vida dela. Mas agora, depois desses 2 dias que o Senhor ficou aqui com a gente, nos amando, nos instruindo, ensinando a sua palavra e nos ensinando que nós somos os verdadeiros adoradores, que não tem que adorar em monte ou lá ou cá, mas eu tenho que adorar de coração, em espírito, em verdade. Agora nós estamos com o Senhor por causa da tua palavra. Diga, a palavra é a verdade que liberta, salva e cura. Aleluia. Pega um papel para mim. Glória a Deus. Aleluia. Fazendo um favor, né, Helena? Vamos abrir Efésios 5:18. Obrigada. Bíblia diz, conhecido, né? 5:18 até o 20. Não embriagueis com vinho, pois isso leva à devassidão. Mas deixe-se encher do quê? Do Espírito. Falando entre vós com salmos, hinos, cânticos espirituais, cantando, louvando com o coração ao Senhor. Dando sempre graças por tudo ao nosso Deus Pai, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Aleluia. Presta atenção. Adorar em espírito indica um nível em que ocorre a adoração verdadeira, com sinceridade e dirigida pelo Espírito Santo. Por isso que as pessoas precisam ser nascidas de novo e ser cheio do Espírito Santo e beber da água viva todos os dias. Beber da água viva todos os dias e viver uma vida segundo a vontade de Deus. Irmãos, para nós sermos o adorador ao Senhor, nós temos que nascer de novo, irmãos. Nós temos que ser batizados com o Espírito Santo. Como que você vai adorar sem o Espírito Santo de Deus? Então, eu tenho que nascer de novo. As coisas velhas ficaram para trás e eis que tudo se fez novo. Então eu tenho que ser uma nova criatura em Cristo Jesus. Eu aceitei Jesus, passei pelas águas, a minha vida tem que ser transformada. Aquilo que eu fazia que entristecia o coração de Deus, parei, não posso fazer mais, porque agora somos adoradores ao Pai, adoradores ao Senhor. Então, é um nível que ocorre a verdadeira adoração quando realmente nós somos transformados, batizados com o Espírito Santo, nascidos de novo e bebemos dessa água viva todos os dias.
Ah, eu já falei em língua, já fui batizado com o Espírito Santo, já passei pelas águas e tá bom. Não, eu tenho que me renovar todos os dias da minha vida. Todos os dias eu tenho que orar, eu tenho que estudar a palavra, eu tenho que examinar a minha vida. Se eu falei aqui, me perdoa, Senhor, não deixa eu fazer mais isso, me ajuda a não fazer mais isso em nome de Jesus. Senhor, me enche do teu Espírito, me leva a um nível de adoração, ao ponto, Senhor, que não fica no tornozelo, que não fica no joelho, que não fica no pescoço, mas que eu passe a nado em nome de Jesus Cristo. Como nós somos cheios do Espírito Santo. O pescoço, os olhos não te comanda. Quem comanda quando o Espírito ultrapassa a nossa cabeça, você vai a nado. O Espírito Santo vai te levando num nível mais profundo de adoração, de entendimento, de graça, unção e poder na tua vida. Os crentes hoje estão tudo na beira da areia, só mói o pezinho. Aleluia, glória a Deus, amém. A gente vê aqui quando fala, vamos adorar, irmãos, o dirigente tem que forçar. Irmãos, não é para forçar. Aqui a gente tem que forçar, mas você tem que se liberar. Mais, Senhor, mais da tua presença, mais do teu Espírito, mais da tua graça. Eu preciso de ti, eu dependo de ti, Senhor, me ajuda. Eu quero mais, eu tenho sede, eu tenho fome desta água viva. Você entende isso? Quem entende isso? Irmãos, beber da água viva. O que Jesus falou lá no dia do casamento? Quem tem sede, rios de água viva fluirão e vai enchendo a nossa vida em nome de Jesus. Exemplo, irmãos, quem estuda inglês aqui? Quem já entrou numa sala de inglês? Olha lá, professor de inglês. Quando você entra numa sala de inglês, você entrou lá dentro, fechou a porta, você não pode falar português, não é? Professor não deixa. Mas não sei, se vira. Você tem que falar só inglês ali, fechadinho. O que eu quero dizer com isso? Uma vida cheia do Espírito Santo, vida transformada, vida andando com Deus. As outras coisas, nós estamos ali fechado pela glória de Deus, pela presença de Deus. Então, esse copo de água não pode me chamar a atenção. Não pode me atrair, porque o meu foco ali é o Espírito Santo, é a adoração, é o poder de Deus na minha vida. Tem gente que lê a Bíblia olhando na televisão. Tem gente que lê a Bíblia olhando no celular. Que adoração é essa? Você é como uma sala de inglês, ali você só fala o inglês. Falou certo ou errado, mas você está ali, lutando ali para o crescimento do conhecimento. Professor não aceita que você fale em português, se cumprimenta o amiguinho ou colega, tem que ser em inglês. E nós, para sermos cheios do Espírito Santo, para ser o verdadeiro adorador, eu tenho que estar junto com o Pai. Celular não pode me atrair, telefone não pode me atrair, fogão não pode me atrair, tanque, trabalho, nada pode me atrair. É eu e Deus na adoração. Você vai ver como que a tua vida vai mudar. Tenha o teu lugar secreto com Deus e comece a adorar em espírito e em verdade. Desliga o celular, fecha a tua porta e comece a adorar a Deus. Você vai ver como o céu vai se abrir ao teu favor. Quem entende isso, dê glória a Deus. Aleluia. Então, irmãos, adorar em espírito envolve o teu coração, a tua mente, uma maior aproximação de Deus,
permitindo que o Espírito Santo nos conduza uma vida de santidade, de entrega. Por isso que é como uma sala que só fala uma língua só, o inglês, português, francês, espanhol. Não, inglês é inglês. Adoração é adoração. Quem está entendendo? É uma entrega. É uma entrega sem reserva. É uma entrega total. É uma entrega profunda com o Senhor. Você e Jesus e o Espírito Santo e o Pai. Quem está entendendo? Glória a Deus. Primeiro somos batizados com o Espírito Santo, depois devemos repetir: me enche, Senhor, todos os dias beber desta água. Me enche, Senhor, me enche, né? Sermos alegres, com salmo. Você tem que, sabe, eu comecei, o pastor Tiago falou, lê Salmos 21 ao 27. Meu Deus, falei, meu Deus, que rápido, acabou. Não é? É salmodiar ao Senhor, é uma entrega para o Senhor, abençoar, edificar, ajudar o próximo, buscar as coisas lá do alto, as coisas espirituais, irmãos. Jesus não diz, buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas serão acrescentadas. Quando nós começamos a adorar a Deus, essa entrega profunda com o Senhor, em adoração, em busca, naquela profundidade, você chora, você louva, você fala em línguas, você canta, você pula, você dança no Espírito. Quem entende isso? Eu fui 2 vezes em Toronto. Irmãos, aquilo lá é adoração. Sabe o que é voar? Quando eu falo que eu voei, muita gente fica assim, hã? É o Espírito faz. Quando você tem essa profundidade na presença do Senhor. Deixa eu dizer para você, por que lá a gente voa no Espírito? Eu estava na segunda fileira, voei para trás, como um avião mesmo. Deixa eu dizer, por que Deus faz isso? Você vai falar, ai, pastora, deixa eu dizer, sabe por que Deus faz isso? Porque naquele seminário lá, ninguém se preocupava em beber água, em comer. Ah, é hora de almoçar, é hora. Não. O povo ficava lá o dia inteiro deitado lá na unção, como que fala? Arrebatados. Arrebatados em espírito. Quem está pensando em comida física? A gente vai lá, você só quer Deus, você quer mais de Deus. Ali você fica de manhã até a madrugada ali só com Deus. Ninguém se preocupa em comer isso, aquilo. E se vocês verem aquelas senhorinhas adorando a Deus como se estivesse tocando harpa, e elas começam gente, é um mover de Deus, um mover do Espírito tão profundo, porque aquele povo que vai naquele seminário vai em busca mais profunda com o Senhor, se aprofundar na adoração, na busca da presença deste Deus Todo-Poderoso. Quem crê nisso? Deus é fiel, irmãos. Por isso que Ezequiel falou, não fica aí na tua adoração, no tornozelo, no joelho, no tronco, mas ultrapassa, que aí quem vai te dirigir não é você mais, mas é o Espírito Santo de Deus. Aleluia, glória a Deus. Adorar em verdade, adorar de acordo com os ensinamentos, obediência à palavra de Deus, uma adoração que une a nossa fé, a prática, o entendimento. Toda adoração deve ser em nome do nosso Senhor Jesus Cristo e o nosso Salvador. Vamos lá, Romanos 12:1, bastante conhecido. Portanto, irmãos, pela misericórdia de Deus, peço que ofereça o seu corpo como sacrifício
Hã? Como sacrifício vivo e quê? Que mais? Este é o culto verdadeiro. O culto racional, o culto que agrada a Deus, um culto inteligente, cheio da presença de Deus, o Deus vivo, apresentando o nosso corpo como templo vivo do Espírito Santo de Deus. Aonde o Espírito Santo de Deus habita? Na minha vida, no teu coração, na tua vida, em nome de Jesus. Então eu tenho que oferecer a Deus um culto racional, um culto inteligente, adoração, palavra. Oh, irmãos, eu falei para a irmã, ontem nós ficamos aqui numa reunião até bem tarde. Aí eu falei, daqui a pouco eu vou trazer o colchão, melhor morar aqui, é uma delícia ficar aqui na casa do Pai. Amém? Os irmãos, tinha vários irmãos aqui nessa reunião. Melhor coisa é ficar aqui já e dormir aqui, morar aqui, porque é o melhor lugar, é estar na casa do Pai. Salmos 29, 1 e 2, vamos lá. Dê ao Senhor, filhos de Deus, dê ao Senhor glória e força. Dê ao Senhor a glória devida ao seu nome. Adore ao Senhor na beleza da sua santidade. Olha aí que o salmista diz: adorai ao Senhor na beleza da sua santidade. O que é a santidade? É o caráter de Deus que envolve o seu trono. Por isso somos chamados para adorá-lo, exaltando a sua santidade, atribuindo ao Senhor glória, força e majestade. Você pode dizer para o Senhor, diga comigo, glória, força, majestade. Exalta a santidade do nosso Deus. Ele é santo, Ele é poderoso, e a santidade de Deus é o seu caráter. Aleluia, diga glória, força e majestade eu ofereço ao Senhor. Aleluia. Isaías 6, versículo 1 a 3, vamos lá. No ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre o trono, um alto sublime trono, e as abas de suas vestes, o que acontecia? Enchia o templo. Vamos lá, os serafins estavam por cima dele, cada um tinha quantas asas? 6 asas, com 2 cobria o rosto, com 2 cobria os pés, e com 2 eles voavam, até o 3, e clamava uns para os outros, dizendo o quê? Santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. Aleluia, glória a Deus, aleluia. Irmãos, Isaías era homem como nós, e ele viu a glória de Deus. A nossa adoração tem que ser tão profunda que nós podemos ter as mesmas visões que estes homens e mulheres de Deus tiveram, né? Isaías viu a glória de Deus ao redor do trono, os serafins, seres angelicais, ou seres ardentes. O que é seres ardentes? Seres de fogo. Fogo do quê? Da glória de Deus, irmãos. Serve a Deus continuamente. Eles servem a Deus continuamente no altar do nosso Deus. Eles adoram ao Senhor com 2 asas. Eles voam adorando a Deus. Com 2 asas eles cobrem os pés, e com 2 asas eles cobrem o rosto. Por que eles cobrem o rosto? Porque tamanha é a glória de Deus. Quem entende isso? Aleluia. É o símbolo da santidade. Eles cobrem o rosto devido ao brilho forte da glória do nosso Deus. Sabe, irmãos, a igreja na face da terra
está tão gelada, tão fria, que ninguém mais tem essas visões celestiais, sabe? Nós precisamos se aprofundar na adoração. Deus quer te mostrar o céu aqui na terra. Quando você subir para lá junto com Jesus, você não vai estranhar, você já provou a glória de Deus aqui na terra. Moisés provou a glória de Deus, Daniel provou a glória de Deus, o João lá na ilha de Patmos provou a glória de Deus, os apóstolos provaram a glória de Deus, e a igreja precisa provar e viver a glória de Deus. Não seja cristão assim. Vocês lembram que eu disse? Os fariseus começaram a indagar Jesus, ele, eu tenho mal o que fazer, eu tenho uma mulher para salvar, eu tenho uma cidade para salvar através dessa mulher, e ela vai ser a minha adoradora. Deus te salvou para você ser adorador, para você viver o céu aqui na terra, a glória de Deus se manifestar na tua vida, em nome de Jesus. Salmo 95, 1-6. Deixa eu correr agora. Venha, cantemos ao Senhor com júbilo, celebremos o rochedo da nossa salvação. Saiamos do seu encontro com ações de graça, vitoriemo-nos com salmos, porque o Senhor é Deus supremo e grande Rei, acima de todos os deuses. Oh, aleluia, até o 6, vamos lá. Nas suas mãos está as profundezas da terra, nas alturas dos montes lhe pertencem. Dele é o mar, pois ele fez a obra de suas mãos, e os continentes. Venha, adoremos e prostramo-nos, ajoelhamo-nos diante do Senhor, que ele nos criou. Olha o salmista aqui. Uma vez eu preguei esse salmo no louvor. Aqui ele faz um convite, irmãos, convidando todos nós. A adoração, a reverência, o reconhecimento que o nosso Deus é grande, o Rei e Criador de todas as coisas, sendo Ele o rochedo da nossa salvação. Vamos cantar a Ele com júbilo, apresentar diante dEle com ações de graça. Vamos nos prostrar diante do Senhor humildemente, reconhecendo que você é barro, que você é a criatura, que Ele é o oleiro, Ele é o pastor, nós somos as ovelhas, que Ele é tudo para nós, irmãos. Humildemente reconheça a majestade do nosso Deus, apresenta diante dEle, obrigado Senhor, graças te dou, ó Deus, devido à sua soberania. Aprendemos aqui que o verdadeiro adorador é uma pessoa feliz, alegre e muito abençoada, que em todo tempo, em toda situação, o adorador está dizendo: eu te adoro, eu te louvo, eu te glorifico, eu te exalto. Não há ninguém acima do Senhor. O Senhor é o meu Criador, o Senhor é o meu pastor, eu sou a ovelha, o Senhor é o oleiro, eu sou barro, eu dependo de ti, Senhor. A ti toda força, toda honra, toda glória, toda majestade, todo domínio, em nome de Jesus Cristo. Aleluia, aleluia, aleluia. Aprenda a ser um adorador de verdade. Aprenda a se aprofundar na adoração, que você vai sair a nado em nome de Jesus. Mateus 6,6, último versículo. Mas ao orar, entre no seu quarto, feche a porta, orem ao seu Pai que estás no céu, em secreto, entra ali em secreto com o Senhor, e o seu Pai que vê em secreto lhe dará a recompensa. Irmãos, tudo que você faz para Deus, quando você se posiciona como um
separado de Deus, escolhido de Deus, e você se aprofunda na adoração, o Senhor que vai te recompensar. E a recompensa é grande. A Bíblia diz, né? Esse texto nos ensina que todo filho de Deus deve ter um lugar reservado para estar a sós com Deus. É um momento devocional do cristão, em secreto com Deus. Ali você ora, você louva, você adora, você chora, você se derrama na presença do Senhor. Ali é você e Deus, como diz, né? Aquela sala ali, você e Deus falando a linguagem do Senhor. Você chora, você canta, você busca a presença. Jesus nos deixou o exemplo. Ele tinha os seus lugares secretos para orar. Passava a noite com o Pai. Irmãos, no Monte das Oliveiras em Israel. É um lugar de tanta paz, uma serenidade ali. E quando você, ali ninguém conversa só com o Pai. Quando você entra ali no Jardim das Oliveiras ali, tem dos dois lados. Tem uma rua aqui, tem um lado, aqui tem outro. Quando você entra, aquele monte de oliveiras ali, você começa erguer suas mãos, você não tem mais vontade de sair. E você sente o roçar da orla do vestido de Jesus. Você está ali em adoração ao Senhor, onde Jesus passava a noite adorando ao Pai em espírito, em verdade. Se Jesus, que era Deus, Filho de Deus, em forma de homem ali, ele orava, passava a noite com o Pai, adorando, falando com o Pai. Imagina nós, irmãos. Imagina a igreja do Senhor, como nós precisamos adorar ao Senhor. E quando você entra naquele lugar de adoração, aonde Jesus passava a noite, horas, ele fazia a obra, corria para o Monte das Oliveiras, a ficar junto com o Pai. Ele curava, ele libertava, ele operava sinais, maravilha, ele era confrontado, mas quando terminava, ele ia para o Monte das Oliveiras, a ficar junto do Pai. E você fica junto da televisão, fica junto disso, daquilo. Vamos se aprofundar em ficar com o Senhor. Então Jesus nos deixou exemplo. No devocional nós sentimos a presença de Deus. Ele nos consola, irmãos. Ele nos dá direção. Ele nos dá sabedoria. No nosso devocional com o Senhor, já estão conquistadas todas as nossas vitórias. Ele decreta as nossas vitórias e as nossas respostas. Você orar em secreto, quando você ora em secreto, quando você tem o seu devocional, quando você entende que você foi chamado e escolhido para ser o verdadeiro adorador, o Senhor te recompensa publicamente. E o nome dele é honrado. Quando ele teve o encontro com a samaritana, samaritanos não se dava com judeus, ele quebrou tudo isso. E a mulher foi recompensada publicamente. O samaritano viu a obra gloriosa na vida dela. E o samaritano falou, a gente não quer ficar aqui com Jesus por causa do seu testemunho mais. Através do seu testemunho nós chegamos até Jesus. Mas agora a gente está aqui por causa da palavra do Senhor. Nós estamos aqui porque reconhecemos que Ele é o Filho de Deus, que Ele é o Senhor, que Ele nos chamou para sermos os verdadeiros adoradores. Fica de pé. Diga para o irmão, vamos ser os verdadeiros adoradores? Vai, fala para o irmão.
Aleluia. Vamos ser, Cidinha? Vamos lá, Jô? Vamos. Levante as suas mãos para o céu. Glória a Deus. Diga para o irmão, vamos adorar a Deus. Vamos adorar ao Senhor. Diga para ele, você foi escolhido para ser o adorador. Aleluia. Começa a adorar. Começa a engrandecer. Fecha os olhos. Sabe, irmãos, negócio de olho aberto, você vê coisa que não é para ver. Mas se você vê, fecha os olhos, você vê a glória de Deus. Você vê o grande amor do Senhor. Você vai sentir o quanto Deus te ama. O quanto Ele quer fazer de você. Oh, aleluia. Quer fazer de você um canal de bênção. Quer fazer de você um verdadeiro adorador. Que adora ao Pai em espírito e em verdade. Aleluia. Te adoramos, Senhor, mas abre a boca. Sem abrir a boca não adora. Levante as mãos. Você está na presença daquele que te ama, aquele que quer fazer de você um cidadão real dos céus. Aleluia. Amigos de Jesus, andar com Jesus, andar com o Senhor.